Romanos capítulo 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, e não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe Eminha. Saudai a Assíncrito, e a Flegonte, e a Hermas, e a Patrobas, e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, a Nereu, e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo, e as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou
pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Sr. Rosmélio, por ter lido esta passagem aqui esta noite. Ontem de noite foi uma noite interessante. O mundo inteiro estava festejando, largando foguetes e tudo. O que meu irmão, a minha irmã, estava pensando nesta hora? O final do ano, para mim, é muito solene. Mais um ano que passou na vida. As firmas têm o balanço no final do ano. Quem trabalha por conta também. No balanço só tem duas coisas: lucro ou prejuízo. Olhando para 2015, no lado espiritual, fazendo análises, como é que ficou no seu caso? Mais perto de Cristo? Mais espiritual? Não faz muitos dias eu cheguei numa casa, eu falei assim, e aquela senhora, eu tinha pena dela, ela baixou a cabeça, e ela disse, nesta casa, muito pouco para Deus no ano 2015. Quem sabe, ontem de noite, quando o mundo estava festejando, quem sabe tinha um casal que está aqui hoje de noite. Estava pensando nos estudos, porque, sabe, estes estudos não é só para ocupar uma semana, não é só isso. Os irmãos aqui em Porto Alegre têm um grande propósito. Os servos de Deus têm um grande propósito e um exercício. O que é? Que nós podemos ver vidas mudadas, vidas dedicadas. Queremos ver pessoas vivendo as suas vidas para Deus. Neste capítulo que nós vamos estudar agora, uma lista, diz alguém. Quem sabe tem alguém que tem pena de mim? Que bom. Quem sabe estava pensando, mas que homem vai falar de toda esta gente, esta lista? Pois é. Este capítulo, muito importante, muito ensinamento, muitos exemplos. O que nós temos aqui neste capítulo? Exatamente o que eu tenho apresentado. Casais, indivíduos, pessoas que colocaram a sua vida sobre o altar. Na Bíblia nós temos listas. Eu estava pensando em 2 Samuel.
Só me dá 2 minutos, daí eu vou deixar o estudo aberto, né? Em 2 Samuel, capítulo 23, nós temos Davi, quase no final da sua vida. E ele fez uma lista. Os valentes de Davi. 37 homens. Mas quando nós voltamos para Mateus capítulo 27, nós temos mais 2 versículos com uma lista bem interessante. E interessante notar onde tem esta lista. Entre a morte do Senhor Jesus Cristo e ser sepultado. O que nós lemos? Muitas mulheres que seguiam e serviram ao Senhor Jesus Cristo. E temos 3 nomes de mulheres ali. De vez em quando, me parece que o ministério é só para os homens. Nós vamos ver diferente esta noite. Mais uma lista se encontra em Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. Tem uma comparação com aquela lista lá em Hebreus capítulo 11 com esta lista. Lá tem casais, solteiros e assim em diante. Não lemos de nenhuma falha em nenhum. Abraão falhou, os outros falharam. Não lemos nada disso em Hebreus capítulo 11. Aqui nesta lista, companheiros, cooperadores do apóstolo Paulo, não lemos de nenhuma falha. Interessante. Diz alguém, mas segregue. Onde eu vou me encaixar neste capítulo? Será que alguém, depois de assistir a estes estudos bíblicos, está se encaixando? Eu tenho algumas palavras que começam com a letra C. E vai acompanhar estas palavras e vai se encaixando. Quem sabe vai até só uma altura. Que bom quando vai se encaixar até o final desta lista que eu tenho aqui. Essas pessoas, quando nós voltamos para o início de Romanos, lemos que eram pessoas condenadas. Diz alguém, eu me lembro do dia, aquela noite, quando eu descobri que era um pecador, condenado por Deus, condenação do inferno. Será possível que haja alguém aqui esta noite sem a salvação? Mas que noite seria se você pudesse se achar perdido em seus pecados, condenados por Deus? Não são apenas condenados, mas convictas dos seus pecados. Convictos. Sem arrependimento não há salvação. Sem convicção do pecado não há arrependimento. Terceira coisa, notei acerca destas pessoas aqui. Convertidos a Deus. Alguns dos ídolos, outros pagãos. Comprados por bom preço. Olha, meus amados em Cristo, eu acho que nós estamos falhando neste lado. Ver o preço que foi pago pela nossa salvação. Aqui, nesta altura, começa uma vida que agrada ao Senhor. Próximo passo, o que era? Convencidas
para apresentar os seus corpos sobre o altar, consagradas, convictos de viver a sua vida para Deus. Daí, temos mais passos. Se tornaram cooperadores na obra de Deus. Isto que nós estamos precisando em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pessoas para cooperar, ajudar na obra de Deus. Essas pessoas entraram numa batalha. Nós temos ouvido em Filipenses, combatendo pelo Evangelho. Combatendo. E por fim, essas pessoas estavam cumprindo a vontade de Deus. Quero parar um pouquinho. Como é que fica no meu caso? O seu? Reuniões assim, estudos bíblicos assim, deveriam mexer conosco. Todos nós. Os obreiros aqui na frente, casais, indivíduos. Diz alguém, mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Eu vou lhe dar uma ideia. Em primeiro lugar, a leitura da palavra de Deus vai lhe ajudar. A oração vai lhe ajudar. As circunstâncias vão lhe ajudar. Que Deus nos ajude de tal forma que saiamos daqui esta noite com um pensamento positivo. Agora, a minha vida vai ser diferente. 2016 vai ser diferente. Eu me lembro de um casal. Aquele senhor um dia faleceu. Eu e a dona Elizabeth, nós fomos lá visitar a viúva. Sabe, eu não vou esquecer aquela visita. Eu comentei que era um homem fiel na igreja. Nós ouvimos que o mínimo que o crente pode fazer é assistir às reuniões. Sabe o que aquela senhora me disse? Um dia de manhã, depois de tomar o café de manhã, depois de ler a palavra de Deus juntos, depois de orar juntos. Tem casais aqui com este exercício em casa? O altar em casa, isso? Ela foi indo dizendo, ele se levantou e disse, daqui para frente, nós vamos nos dedicar à obra de Deus. Que coisa preciosa. Vou dividir este capítulo agora. Versículos 1 e 2, nós temos a recomendação da irmã Febe. A carta da recomendação da irmã Febe. Versículos 13 a 16. Saudações do apóstolo Paulo para vários irmãos em Roma. Versículos 17 e 20. Um aviso do apóstolo Paulo para os irmãos lá ter cuidado dos falsos ensinadores.
Eu acho muito interessante que eles foram exortados para desviar-vos deles. Versículos 21 a 23. Saudações de vários irmãos que estavam com o apóstolo Paulo. E daí, versículo 27. Desde o dia, o terceiro louvor na epístola. Só mais uma coisa eu vou dizer. Versículos 13 a 16, nós temos 16 homens. Temos 10 mulheres, cujos nomes estão aqui. Temos mais 2. Temos a mãe de Rufo. Temos a irmã de Nerio. Quanto dá? 16 mais 10, 26, mais 2, 28. E mais 8 daí, depois de 21 a 23, dá 36 pessoas. E incluindo Paulo, dá 37. Igual à lista de Davi. Interessante ver isso aí. Então, o tema é progresso espiritual. Temos aqui judeus, temos aqui gentios, temos aqui escravos, temos pessoas em autoridade, temos todo tipo de gente. Como que nós temos aqui no salão hoje de noite? Temos pessoas velhas, novas e de todo tipo. Então, este capítulo vai servir para o ensinamento espiritual para todos nós. O mais velho, o mais jovem, recém-salvo, tem alimento, tem ensinamento para todos. Então, acho que eu ocupei mais tempo do que eu pensava. Quero chegar no final do capítulo. Então, estou contando com a boa mão de Deus para me ajudar. E os irmãos aqui ao redor de nós, tem outros irmãos que normalmente têm ajudado nas várias igrejas. Então, vamos aproveitar estes momentos. Temos 1h, 10 minutos para estudar estes versículos. O meu desejo é que este estudo aqui seja para o seu proveito espiritual, para o seu ânimo. Então, meus amados em Cristo, nós temos esta senhora, Febe, diz aqui a nossa irmã. Eu não sei se ela estava indo para morar num outro lugar ou estava indo só de visita. Mas não muda nada. Uma coisa que precisa deixar bem claro aqui esta noite. O irmão que escreveu esta carta e os outros irmãos que assinaram esta carta tinha a confiança total nesta senhora. Isso é interessante. E daí temos o outro lado, a recomendação dela, que era uma serva na igreja em Cencreia, e tem hospedado a muitos. Mas, quem recebeu a carta, a igreja lá em Roma, tinha uma grande responsabilidade. Ajudar ela em qualquer coisa que ela vai precisar. Então, que coisa boa quando tudo fica claro, não tem nada para esconder, a pessoa está em plena comunhão na igreja
tem ajudado em vários setores da igreja e pode dar uma carta de recomendação com prazer. Isso foi o caso aqui, em Romanos capítulo 16. Realmente, seu Greg, é o único significado de uma carta de recomendação, porque a palavra recomendação traz a ideia de louvor. Isto. Então, não adianta escrever na frente carta de recomendação e ficar condenando a pessoa na carta, porque é uma carta para apresentar a pessoa à igreja e de apreciar as coisas boas naquela pessoa. Obrigado, isso ajuda. Seu Greg. Seu Roberto está na fila. Mas que carta tem aqui, seu Greg? Acredito que é uma carta de recomendação daquela senhora. Eu falei, se ela está indo visitar lá em Roma, ou se ela estava indo lá de mudança, não muda nada igual. Eu achava que aqui era uma recomendação pessoal do apóstolo Paulo. Ele diz, recomendo-vos. Que seria a igreja em Cencreia, então, que teria que escrever uma carta assinada pelos anciãos da igreja, né? Acredito que sim. Sim, eu queria fazer a pergunta, por que a igreja em Cencreia não escreveu a carta? Eu acho que é fácil responder, porque Paulo era conhecido lá. Então, o propósito de uma carta de recomendação é para apresentar uma pessoa desconhecida a uma igreja. Mas não adianta terminar a carta com assinaturas desconhecidas. Então, Paulo, neste caso, incluiu na sua epístola, não é uma carta separada, seu Roberto está certo, mas incluiu na sua epístola essa recomendação. Eu estou imaginando pelo fato que os irmãos de Cencreia não eram conhecidos em Roma. Temos tido um exemplo, até mesmo aqui em Porto Alegre, recentemente. Tenho um irmão de Porto Alegre, nosso amado irmão, seu Luiz Antônio, que domingo passado estava numa igreja na Irlanda do Norte. E ele chegou lá com uma carta que incluiu as assinaturas do nosso irmão, seu Henrique, e o nosso irmão, seu Davi, os dois bem conhecidos lá naquela igreja. Então, aquela carta tinha valor pelo conhecimento que os irmãos lá têm destes dois estimados irmãos entre nós. Então, é mais ou menos a mesma coisa neste caso. Isso me ajuda muito, Sr. James. Obrigado. Ela seria portadora desta Sim. carta para os romanos, né? Sim. O papel que Paulo está fazendo para Febe, mesmo que não envolvia carta, é quase igual àquilo que Barnabé fez verbalmente quando Paulo, ou Saulo de Tarso na época, chegou em Jerusalém. Barnabé era conhecido, ele tinha conhecido Saulo de Tarso, o andar dele entre os irmãos em Damasco, então verbalmente podia recomendá-lo. Muito bem, Sr. João. Então, aquele caso é interessante porque foi uma transferência, Saulo se mudando de uma cidade para outra. E, obviamente, ele chegou em Jerusalém sem carta, mas não deu problema porque Barnabé, um irmão de confiança, conhecia ele bem. Sim. Não faz muitos dias o meu irmão ligou para mim dizendo, eu vou fazer uma viagem, vou precisar levar uma carta. Eu disse, mas quanto ao seu testemunho, realmente não precisa. Mas no outro lado, é bom levar as saudações das igrejas, dos irmãos da igreja onde faz parte. Eu moro em Três Passos,
Eu dou graças a Deus que lembranças não ocupam muito espaço na mala. Quando estou saindo de lá, todo mundo manda lembranças. E quando estou voltando de Ivoti para lá, muitas lembranças eu tento levar. Então, é uma maneira de amor e comunhão entre os irmãos. Quanto tempo leva para escrever uma carta de recomendação? Quem sabe 10 minutos. Quanto tempo leva para ler domingo de manhã? Quem sabe 2 minutos, quem sabe nem isso. Então, como que eu falei no início, quando tem uma carta de recomendação, a igreja que mandou esta carta com este membro da igreja sabe onde o membro da igreja está, e a igreja que recebe não tem nenhuma reserva, sabe? Me lembro, muitos anos atrás, em Ivoti, Sr. Lindsay estava lá, essa senhora chegou lá, dizendo que era fulano tal. Eu não conhecia ela, ninguém lá conhecia ela. E daí? Ela foi mostrada ficar ali atrás. Eu fiquei com muita pena, mas estava vendo uma cartinha ia resolver o problema. E ninguém conhecia ela. Depois, o nosso irmão conheceu ela. Então, Eu não conhecia ela. devia ter sido recebido na hora de alguém poder confirmar que estava na comunhão. Era meu tarde ver. demais, Sr. João, porque a reunião já passou. Eu fiquei triste com aquilo, mas Seria semelhante ao caso de Saulo, que o seu João mencionou. Ele chegou em Jerusalém, mas Barnabé conhecia ele. E ele falou com os irmãos e não tinha problema. Então, se alguém conhece a pessoa, não tem porquê não. Se ela diz, eu sou membro da igreja lá em outra cidade, e alguém ali conhece, sim, eu conheço aquela pessoa, então. claro. Quem sabe tem um princípio que pode ser interessante para nós aqui neste capítulo. Eu falei do caso recentemente desta igreja em Porto Alegre, uma carta sendo enviada para a Irlanda. Mas vamos imaginar um irmão saindo de outra igreja, vamos dizer Osório, para a Irlanda. Seria interessante pedir para nosso irmão Seu Henrique, por exemplo, assinar aquela carta. Os irmãos de Osório podem escrever, podem assinar, mas pedir para um irmão conhecido como o Seu Henrique também assinar. Daí a carta vai ter mais valor na hora de chegar naquele país. Sim. Muito bem. Não tem problema nenhum quando conhece aquela igreja, os irmãos lá, não tem problema nenhum. Mas vem uma senhora de não sei onde, desconhecida com uma carta, mas ela anda diferente, daí vai fazer o quê? Estou perguntando. Eu teria que dizer, Sr. Greg, que quando uma pessoa assim chega, e nós não conhecemos ela, não conhecemos nenhuma pessoa que assinou a carta, realmente não fica dentro do conceito de uma carta de recomendação da Bíblia, para mim. Eu acredito que sim. A carta não é tudo. A carta pode ter palavras boas, elogiando aquela pessoa, mas se aquela pessoa não adorna a doutrina, nós não temos compromisso com essa pessoa. Será que podemos colher algumas coisas práticas sobre esta irmã? Serve na igreja, mas obviamente em versículo 2, o serviço dela era obviamente em hospedar, usar a casa dela, servir nesse sentido. Como é útil numa igreja, tem um casal, tem uma irmã, pronto a servir, trabalhar. Faz falta às vezes. Eu ia abordar esse aqui, Sr. João, mas bom que o senhor abriu o assunto.
A irmã não é só para esquentar um banco. Não é isso. Ela adorna a doutrina, a presença dela em todas as reuniões é uma grande bênção para a igreja. O comportamento dela é muito importante na igreja. As orações dela, silenciosas, é de grande valor, quem sabe mais do que nós estamos imaginando. Que coisa boa na pregação do Evangelho olhar e ver uma senhora espiritual e bem sabe que ela está suplicando ao trono da graça para que os pregadores sejam ajudados, para que Deus abra a mão em salvação. E não é só isso. Criar os seus filhos na doutrina, ensiná-los a palavra de Deus. Temos o exemplo da avó de Timóteo e a mãe dele. Então, minhas irmãs, quero animar as senhoras. Levanta a cabeça. Tem muita coisa para fazer. Tem vagas nas igrejas para senhoras espirituais. Mas ela estava servindo na igreja, mas também ele fala aqui como que ela tinha interesse em hospedar pessoas. Naquela época tinha várias pessoas que estavam viajando, levando a carta, era a prática, e pessoas precisavam pouso. Ali temos uma senhora que estava usando a sua casa para esta finalidade. Hospitalidade é uma grande obra e vai ter, qualquer outra obra, vai ter uma recompensa. Sr. Greg, eu sei que a passagem não fala diretamente do assunto, mas o senhor podia dizer alguma coisa sobre a preciosidade de fazer parte da família de Deus? Essa senhora está fazendo uma viagem, chegando numa cidade desconhecida e, pelo jeito, vai ser bem recebido, fazendo parte da família de Deus. Muito bem, Sr. James. Eu me lembro quando eu cheguei aqui. Primeira vez que eu cheguei do Hamburgo, tinha uma ligação entre os irmãos. Tinha. Não vou esquecer indo lá no bairro Fátima, primeiro domingo lá. Eu me senti em casa. Por quê? Estava fazendo parte da família, o povo de Deus. Que coisa boa, meus amados em Cristo, quando tem um ambiente na igreja que convém amor, comunhão. Isto que nós precisamos. Então, isso ele fala para outras pessoas também. Eu me lembro de uma senhora que chegou numa reunião, o Sr. Lindsay estava fazendo estudos bíblicos lá. Eu achei, mas que coisa séria uma senhora assim chegar numa reunião destas. Ela foi embora convencida, ali tem o povo de Deus, ali tem a presença de Deus. E ela foi assistindo e hoje ela faz parte daquela igreja. Então, temos coisas aqui para nos animar. Quem sabe, Sr. James, quer acrescentar pouco? Seu Greg. Espera. Desculpe. Não, é exatamente isso que eu queria destacar. Seu Roberto e seu Carlos. Alguém chegando, por exemplo, domingo de manhã, aí alguns 10 minutos antes de começar a reunião da ceia, uma pessoa chegando com uma carta assim. Quem é que deve estar na porta para receber aquela pessoa, aquela carta e tratar esse assunto? Uma boa pergunta, Sr. Roberto, mas precisamos 2 irmãos espirituais com experiência para tratar este assunto. Quem sabe quer dizer mais? Esses irmãos vão estar, quem sabe, cada domingo ali na porta. Mas por que não? Mas tem fundamento o que eu estou perguntando. Não é bom um irmão chegar na porta, ficar na porta e
ele está lá um domingo e depois 2, 3, 4 domingos ele nem está na reunião. Não é o lugar daquele irmão. Ah, sim, neste sentido, Sr. Roberto. Mas nós precisamos pessoas que nem aqui, neste capítulo, nós temos pessoas de confiança, pessoas com vidas dedicadas à igreja, pessoas que já apresentaram os seus corpos sobre o altar. Pessoa que pode contar com aquela pessoa que está lá. Bom, um dia pode ficar doente, daí outro caso. Mas precisamos ter 2 irmãos ali para encontrar estas pessoas que chegam. E cumprimentar os irmãos e dar as boas-vindas. Todas as reuniões. Não é só na ceia. Todos. Sr. Carlos. Infelizmente, acontece de ter irmãos que causam problema na igreja. Eles recebem uma carta de recomendação também quando vão visitar outro lugar ou se mudar para outra igreja? Eu tenho 2 coisas para dizer. Se estava complicando muito, quem sabe nem ia pedir carta em primeiro lugar. E tente receber uma carta porque fazem parte da igreja. Porém, tente escrever pouca coisa. Não poderia dizer que está aqui, que está sendo útil, e assim elogiando esta pessoa, porque seria uma hipocrisia. E nós temos de escrever a verdade. Concordo? Tá bom. Então. O senhor mencionou aquele caso de uma pessoa chegar ali em Ivuti com uma carta, mas eu não me lembro de todos os detalhes. Ela não tinha carta. Não tinha carta, isto é. Mas o fato é que ela chegou quando a reunião já começou. Pois é. Já Você estavam lembra? cantando. Me lembro, mas eu não me lembro todos os detalhes. Eu sei que alguém saiu, recebeu ela, mostrou ela o banco lá atrás, sem eu saber. Uhum. Bom, eu só quero dizer, ela chegou 5 minutos tarde. Imagine. Esperando ser recebida. Não, amados irmãos, eu acho que, infelizmente, em certos lugares, tem um mau hábito de certos crentes, mesmo na comunhão da igreja, chegando 5 e 10 minutos tarde. Eu não preciso dizer nada mais, porque este assunto é sensível, mas está me preocupando. Sr. Lindsay, acredito que uma pessoa que chega em qualquer reunião 5, 10 minutos atrasado, bom, pode ter um problema com um pneu, alguma coisa acontecer, claro. Mas aquela pessoa que tem o hábito de chegar tarde sempre, não mostra que está com muito interesse na reunião. Eu prefiro ver pessoas ali 10 minutos antes, sentadas nos bancos, não conversando conversa fiada, mas ali sentada na presença do Senhor, lendo a Bíblia e criando um ambiente bom. Quem sabe, eu não estou querendo pedrejar alguém, eu não estou aqui para isso, mas quem sabe dar uma exortação. Sr. Greg, estes dias, nessas últimas semanas, nós recebemos uma querida irmã em Sapiranga com carta, e ela chegou uns minutinhos atrasados. Uhum. Não por culpa dela, ela estava dependendo de outra pessoa. Mas ela tinha feito uma coisa muito boa. A noite antes, ela tinha ligado para mim, dizendo que ela pretendia estar na ceia, domingo de manhã. Ela nunca tinha nos visitado antes. E seu Roberto estava falando de pessoas chegando 10 minutos antes do começo da reunião.
Eu acho um procedimento muito bom, até ligar antes, fazer contato com os irmãos, avisar, eu pretendo estar tal domingo, e daí ela atrasou, não por culpa dela, mas os irmãos estavam esperando ela e podiam tratar bem do caso dela. Muito bem. Então, é para todo mundo anotar nota. Seu Pedro. Seu Carlos, só conta para ele ali. Vou falar para ver se eu agi errado ou não. Chegou na alvorada uma senhora que eu não conhecia. Antes um pouquinho. E ela se sentou ali atrás. Ela e um outro senhor. Eu cheguei, me aproximei dela, vi pelo traje dela, pela maneira dela, que parecia uma pessoa que fazia parte de alguma. Aí eu perguntei para ela, da onde a senhora é? Eu sou de Candelária. Uhum. A senhora faz parte da comunhão da igreja? Ela disse, faço. E eu vi que ela estava com a oferta na mão, bem de acordo com... Aí tinha o senhor ali. Perguntei para ele, o que o senhor é dela? Ela disse, ela é minha mãe. O senhor faz parte da comunhão? Ela disse, não, só minha mãe. E eu recebi ela, convidei para sentar lá, e era verdadeira mesmo. Depois os outros irmãos conheceram, sem carta. Muito bem, seu Pedrinho. O problema é que se chegar na hora ou um pouco atrasada, não dá tempo para ligar para fulano tal, porque todo mundo está na reunião. Então, precisamos ser guiados, precisamos ter discernimento nestes casos. Mas uma pena que ela não levou uma carta, daí estava tudo resolvido. Né? Bom, temos de ficar de olho no relógio. A responsabilidade em receber esta senhora é grande, né? Devemos insistir que nós não sabemos que isto fosse uma visita ou ir lá para permanecer. Quem sabe eu esteja errado, mas eu não vejo a necessidade de dar uma carta para alguém indo visitar só uma vez, um domingo. Explicar que este irmão abre a escola dominical, quem tem capacidade domingo da noite para pregar, etc, etc, etc. Não precisa. E simplesmente confirmar que faz parte da comunhão e está indo lá e pede o recebimento de tal irmão. Se for o caso de ir para permanecer na comunhão Santa Maria para Porto Alegre, certamente é necessário dar os detalhes como nós temos aqui. Concorda? Concordo plenamente. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa desta carta, Sr. Henrique. Nós vamos para pensar em Priscila e Aquila. Então, vamos lá. Um casal, é interessante ver a recomendação deste casal, meus cooperadores em Cristo Jesus. E daí, versículo 4 mostra para nós que circunstâncias eram tais que chegaram num grande perigo. Nós não sabemos quais são as circunstâncias, nós não sabemos o perigo, mas sabemos que era um casal muito útil. Lemos deste casal em Atos 18, 2 vezes, 1 Coríntios 16, uma vez, e 2 Timóteo 4, capítulo 4, 19. De vez em quando o nome dele na frente, de vez em quando, como que temos aqui, a Priscila está na frente. Gostaria de saber o que os irmãos têm para dizer acerca deste casal. Seria bom ter casais assim nas igrejas aqui neste país. E não é só uma, dois, uma meia dúzia, mas não vem meia dúzia no tempo. É bom notar que eram cooperadores. Onde andavam
cooperavam, ajudavam, eram uma bênção. É bem interessante que eles ensinaram. Como é que é o nome do homem? Apolo? E deu uma recomendação para ele? Escreveram alguma coisa? Quem sabe não é casal, mas aquela igreja lá. Então, era um casal dedicado à obra de Deus. Um casal muito útil. Como o Senhor disse, 6 vezes nós temos menção desse casal no Novo Testamento. 3 vezes o nome dela aparece primeiro. Sim. É possível, não podemos confirmar, que ela era mais espiritual. Tinha mais influência nesse setor. De vez em quando, se tem um casal, e ela é mais ligada com as coisas de Deus do que ele. Mas, seja qual for, um casal assim, muito útil. Eu acho interessante, Sr. Greg, que este casal estava em Roma, porque em capítulo 18 de Atos, tinham sido expulsos por decreto do imperador. Então, se Deus quer que seus servos estejam num lugar, nem mesmo o decreto das autoridades pode impedir para sempre. Ótimo. Voltaram para Roma e está certo, né? Sim. Tá. A saudação é para eles residentes em Roma, da onde tinham sido expulsos. Então nós lemos deles em vários lugares. Saíram de Roma, foram para Corinto, depois para Éfeso e agora estão de volta em Roma. Mas sabemos, conforme o livro dos Atos, que eles tinham o seu trabalho fazendo tendas. Mas comparando as várias referências a este casal, podemos ver um casal que colocou as coisas de Deus em primeiro lugar na vida. Aqui novamente, e não é a primeira vez, novamente nós lemos a igreja que está em sua casa. Abriram a casa. De certo, fazendo tendas, eles tinham mais espaço do que os outros irmãos, mas sempre dispostos, qualquer lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Ótimo, Sr. James, obrigado. Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo também ele trabalhava fazendo tendas, né? Seu Greg, seu James notou o versículo 5, a igreja que está em sua casa. Uma igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. Sim. Então havia mais que uma igreja na cidade de Roma. Nós lemos depois de outras igrejas ali, creio. Que coisa boa, Sr. Roberto, quando tem uma meia dúzia de igrejas locais numa cidade? Isso que estamos faltando? E só para mostrar isso, versículo 14, nós temos uma lista de nomes e aos irmãos que estão com eles. Versículo 15, outra lista, e a todos os santos que com eles estão. Sim. Então, parece que tem vários grupos, várias igrejas locais lá em Roma. Quem sabe seria bom falar. Eu não sei se tem alguém com um pensamento de se mudar. Quem sabe por causa do trabalho, quem sabe outro motivo. Uma coisa que precisa pensar e colocar. Esta mudança é conforme a vontade de Deus? Onde eu vou, tem uma igreja local lá? Então, este casal que nós estamos falando agora era cooperadores colocando a obra de Deus em primeiro lugar. Estavam andando, vamos dizer, bem no centro da vontade de Deus. Em todas as coisas, meus amados em Cristo, precisamos ter a aprovação de Deus. Que coisa triste! Se mudar, ir para um lugar e ficar fora
da vontade do Senhor. Atraso na vida espiritual. Tempo perdido. Que Deus nos ajude. Sr. Henrique. Este casal, como ouvimos, se mudou várias vezes. E, sem dúvida, de acordo com a vontade de Deus. Eu estava pensando em como este casal estava disposto a se sacrificar pelo bem do povo de Deus e da obra de Deus. A igreja se reunia na casa deles. Isto exigia da parte deles serviço a mais para arrumar a casa para receber os crentes. Este casal estava disposto a dar a sua vida pelo apóstolo. Como ouvimos, não sabemos as circunstâncias, mas vemos a atitude deles, disposto a servir, a se sacrificar pelo bem do povo de Deus e a obra de Deus. Que testemunho para nós. Só uma vida para viver? Só aquilo que é feito para o Senhor que vai ter valor? Será que nós estamos entendendo isso? Aqui nós temos um casal, não olhou para o custo, não olhou para esse lado. Estava disposto a se gastar e gastar por amor do Evangelho, da obra de Deus e companheiros do apóstolo Paulo. Temos de ir para frente, mas tinha alguém, seu João. De certo, tal casal não buscava ser reconhecido internacionalmente. Mas parece que foram. Pois é. Nós não sabemos toda a história. De alguma maneira, eles agiram, nós lemos, expuseram as suas cabeças. Quem sabe até arriscando a sua vida. E de alguma forma, alguma coisa aconteceu que Paulo mesmo tem que agradecer e até todas as igrejas dos gentios. Irmãos, que bom quando tem pessoas que podemos reconhecer, têm feito algo para avançar a obra de Deus em nossos dias. Quase dá para dizer fiel até a morte, né? Seu Greg, cooperadores, desenvolva melhor para nós o que está por trás disso. Que privilégio o crente ser cooperador. É uma grande coisa quando tem cooperadores, pessoas que estão junto, pessoas lutando, se esforçando, ajudando em todo sentido. Mas quem sabe o Senhor quer aumentar isso aí que eu tenho falado. Sim, a obra de Deus, apoio a todas as reuniões, atividades da igreja. Que bom cada crente ver aquilo como seu privilégio e o seu dever também. Hoje quase todo mundo tem automóvel, pode usar o seu automóvel para ajudar buscar pessoas, crianças para a escola dominical. E depois da reunião, tem casa, eles dispuseram a sua casa para o trabalho de Deus. Quantas maneiras tem de cooperar? Eu acho uma grande coisa quando um irmão está disposto a abrir a sua casa para a pregação do Evangelho. Mas imagine aqui uma igreja na casa. Que oposição, quem sabe, dos vizinhos. Estamos dispostos a enfrentar isso. Bom, o relógio está andando, não sei se não tem 2 pilhas, mas vamos para frente. A Maria, saudai a Maria que trabalhou pouco. Essa senhora trabalhou muito e o apóstolo Paulo disse, por nós, incluindo ele e os seus companheiros cooperadores na obra. Ali tem ânimo para as nossas irmãs. Não posso ler este versículo sem me lembrar da recomendação
que o Senhor Jesus Cristo deu para Maria em Marcos 14. Ela fez o que podia. Meus amados em Cristo, tem várias igrejas representadas aqui. Todos nós, incluindo irmãos e irmãs, estamos fazendo o que podíamos? Ou estamos meio ficando para trás, meio relaxada? Que coisa triste quando os irmãos começam a queixar, mas vai ter mais uma série. Seu Greg tinha um nome ainda em versículo 5, antes de Maria. Epêneto. Como é importante o primeiro homem para se casar para se salvar numa localidade? As primícias, Sr. João. As primícias. Olha, eu quero dizer uma coisa. Quando vai para uma localidade, a primeira pessoa para ser salvo tem muita influência. Qual é a coisa melhor? Quando tem uma pessoa disposta a viver para Cristo e ajudar a viver Cristo. Quando tem alguém que começa a confessar e nem sabe está salvo, não está salvo, olha, não é um bom começo. E tem uma influência na obra para frente. Seu Pedro. Por exemplo, essa cooperação que o senhor Roberto estava falando, mas essas falhas das reuniões deixam a gente não só na ceia, mas outras reuniões de oração não estão. Eu me lembro uma senhora que foi recebida na igreja e o irmão falou, estamos recebendo a irmã fulana tal para a comunhão completa da igreja. O que quer dizer isso? Todos, quando a porta está aberta, sabe, nós temos uma certa obrigação de estar aí. Por quê? Estamos, como o Sr. Henrique disse, fazemos parte da família. Eu disse aqui que Epêneto era as primícias da Ásia. Sim. Tomara que ele era, no verdadeiro sentido da palavra, as primícias da Ásia. Porque o primeiro molho da colheita foi oferecido ao Senhor, foi consagrado ao Senhor. Se lembra? Muito bem, senhor. Isso faz nos lembrar de Romanos capítulo 12. Mas parece que ele era assim, sendo amado pelo apóstolo Paulo. Sim. E agora, no versículo 7, temos Andrônico e a Júnia, meus parentes. Sr. Carlos, ele tinha este capítulo em 1999. Falei para ele que podia me ajudar bastante. Então, Sr. Carlos, vem. Se sente em casa, me ajuda. Parentes de que jeito nós não sabemos. Judeus. Podia ser um tio. Podia ser primo também. E várias vezes temos parentes. Versículo 11 também, meu parente. Companheiros. Qual é a diferença de ser companheiro cooperador? Tem alguém que quer nos explicar isso? Mas ele era companheiros na prisão? Quem sabe um casal? Sr. Carlos Dias. Não. Pode nos dizer se tem um outro lugar melhor para o crente estar, a não ser naquele lugar onde a igreja está reunida? Só tem mais um lugar precioso lá no santuário, no closet, lá no seu quarto. Quase igual, mas como que o senhor falou, entre os irmãos e o melhor lugar. Obrigado, Sr. Carlos. Eu acho que, para mim, esses eram parentes mesmo, não apenas judeus. Na carne. Se lembra do sobrinho de Paulo? Que falou a favor dele? Sim. Muito então, bem, Sr. Carlos. Tinha alguém da família ali, também salvo. Distinguiram entre os apóstolos. O que quer dizer isso? Tem que ser apóstolos no sentido secundário. Alguma forma mandado
Por exemplo, nós lemos de Barnabé em Gálatas como apóstolo. Ele não era apóstolo entre os apóstolos de Cristo. Então, nesse sentido, acredito, pode se usar aqui. Sabe, meus amados em Cristo, nós temos de dar graças pelo governo que nós temos e a liberdade. Olha, naquele tempo, quantos irmãos ficaram presos por causa do Evangelho? Eu não queria passar uma noite na cadeia. Esta distinção entre os apóstolos também pode ter o sentido de serem bem conhecidos entre os apóstolos e bem quistos, bem indicados entre os apóstolos oficiais. Pode ser assim também. Sim. Sem eles serem apóstolos. Eu acredito isto é isso, sem desrespeitar o que já foi colocado. Eu acredito assim. É bem interessante notar como que o apóstolo coloca o coração dele como pastor e como que ele está tratando amados, companheiros, cooperadores e assim. Mas, note bem a atitude dele com as irmãs. Versículo 9. Urbano, nosso cooperador em Cristo, Estaques, meu amado. Sr. Henrique. Não vamos ter tempo para fazer cada versículo. Sim. Note, versículo 10. Apeles aprovado em Cristo. Parece que ele passou por alguma prova e saiu aprovado. Eu fico admirado. Certos irmãos têm dias bem difíceis. E chegam até o ponto quando estão contra a parede, só Deus para ajudar. Tais irmãos me parece que brilham mais. Então, aqui nós temos este irmão Apeles aprovado em Cristo. Circunstâncias difíceis. Na hora da prova só tem duas coisas que podem acontecer. Pode falhar ou pode ganhar. Tem duas frases neste capítulo que talvez uma breve explicação ajuda. Nós lemos das igrejas dos gentios. Sim. E temos as igrejas de Cristo, de versículo Cristo. 16. Acredito que em Roma, quem sabe, tinha igrejas compostas dos irmãos dos gentios só. E, quem sabe, tinha outras igrejas onde tinha mistura. Mas é interessante, o que nós vemos aqui? Nós vemos aquela parede que separou os judeus e os gentios derrubado. Todos são um em Cristo. Hoje de tarde ouvimos de duas irmãs que não estavam se dando bem. Mas eu gosto de ver em versículo 12, duas irmãs, não que trabalharam, mas que trabalham no Senhor, juntas. União e comunhão e esforço junto. Isto. E quem sabe eram irmãs na carne e falou que quem sabe eram gêmeas. Mas isso só para falar ao lado. Mas trabalharam. E daí temos a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Quem sabe era uma senhora que trabalhou e enfrentou muita coisa na vida. E era uma pessoa idosa e não estava mais em condições de trabalhar. Mas ela ganha a aprovação do apóstolo Paulo. E Rufo, nós sabemos que temos menção dele lá em Marcos. Eu não sei se é o mesmo ou não, mas fala ali da mãe dele, que era uma senhora muito útil. E o apóstolo Paulo disse, minha mãe.
Que coisa boa quando tem senhoras e irmãs na igreja que se tornam quase como mães, né? Com cuidado, com amor. Eu gosto de pensar, seu Greg, que pode ser o mesmo Rufo aqui, porque o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Sim. E quando ele falou de Simão Cireneu, que carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo, ele tirou tempo para dizer o pai de Alexandre Rufo, dando a impressão que eram conhecidos entre o povo de Deus. Então, bem pode ser o mesmo. Então, é precioso pensar que, como resultado daquele serviço que foi dado para o pai dele, o evangelho entrou naquela casa e salvou várias pessoas. Certamente aquilo mexeu com ele, vendo o seu pai carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Se for o caso, acredito que sim. Seu Vinícius, quer... Eu estava pensando, seu Greg, nas várias referências que temos a parentes, né? Sim. Interessante como Deus opera em famílias e salva um irmão, uma irmã. Talvez durante muitos anos, 2 irmãos foram batizados em Cachoeirinha semana passada. E parece que a primeira vez que um membro daquela família ouviu o evangelho fazia mais de 60 anos. Então, não deveríamos desistir dos nossos familiares. Eu lamento muito que tem muitas famílias aqui em Rio Grande do Sul e só tem ou 2 ou 3 membros salvos. De vez em quando fica pensando, mas por quê? É bom lembrar-nos que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus tem em vista a salvação de toda a família. Ah, sim. Atos capítulo 16 é uma prova disso, né? O carcereiro e a sua família. Seu Roberto. Mas ao mesmo tempo, devemos dar graças a Deus, porque numa época não tinha nenhum salvo naquela família. E muitas vezes leva tempo, leva anos até para outros serem salvos. Muito bem. Então, vamos entrar na outra sessão ali, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Estes não eram cooperadores. Não. Estes, eu estou ligando eles com aqueles lá em Filipenses, capítulo 3 e 19. Cujo o ventre é o interesse deles. Outros interesses não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, tem muita gente fora das igrejas, falando contra a doutrina. Então, temos de ter cuidado com essas pessoas. Mas eu queria ver... Essas pessoas estavam na comunhão das igrejas? Não, eu acredito que não. Porque se fosse o Lindsay, acredito que ele ia tratar estas pessoas de uma outra maneira. Nós temos a responsabilidade com os membros, tratar os membros. Nós não temos nada a ver com os falsos ao redor de nós. Concordo? Seu Greg, e pessoas que uma vez estavam na comunhão das igrejas e se retiraram e começaram uma coisa religiosa por conta própria e vão visitar os crentes, procurar crentes desanimados e
tentar tirar eles da comunhão das igrejas e levá-los para o seu movimento religioso, é parecido com o que tem aqui? Parecido. E a fonte, seu Roberto, qual é a fonte? Versículo 20. Satanás. É a obra de Satanás. Não tem nada a ver com a obra de Deus. A obra de Satanás. Mas que tristeza. Quando pensamos no caso que o Senhor está falando, faz-me lembrar de uma coisa. Na hora da entrevista, nós precisamos ter mais discernimento. Concordo? Certamente. Para tais pessoas não entrar e fazer parte da igreja de Deus. Olhando para as cartas de João, haviam pessoas entre os crentes. Saíram. Em 2 João, estão fazendo exatamente o que o seu Roberto abordou. Não estão querendo entrar na comunhão, estão tentando entrar nas casas para tentar atingir, quem sabe, uma irmã viúva, quem sabe, alguém que não vai detectar a doutrina errada. E ao meu ver, 3 João, de outra vez, está o mesmo caráter, mas agora está lá de volta. Infelizmente, Sr. João, não estamos livres. Palha. Queremos ter o trigo verdadeiro, mas de vez em quando o joio aparece também. A gente se preocupa, seu Greg, porque aqui nós vemos que eles enganam quem? Os corações dos simples. Podem chegar com a conversa, olha, nós temos a ceia, é a mesma coisa. Nós temos pão, nós temos cálice, é a mesma coisa. Para mim, não é a mesma coisa. Para mim também. Não pode ser a mesma coisa. Alguém que se retirou em rebelião da comunhão de uma igreja, eu não posso aceitar que é a mesma coisa de jeito nenhum. A obra contra a doutrina, contra os crentes, normalmente começa lá de longe. Lá nas casas, uma visita, faz a amizade. Olha, meus amados em Cristo, nós temos de ter muito cuidado com a nossa companhia, as amizades, e temos de, quem sabe, levantar um muro um pouquinho mais alto, o muro que vai separar. E nós precisamos viver mais separado do mundo e não ter muita amizade com os mundanos. E me lembro quando era um jovem, um homem se levantou para ministrar a palavra de Deus, e ele deu uma palavra de exortação. Procurar ter a companhia de um homem mais espiritual do que você. Foi um conselho bom. Senhor Henrique. É interessante notar a atitude destes maus obreiros. Podiam parecer mais espirituais. Palavras suaves e lisonjas. Alguém podia pensar, que amor, mas que gente espiritual. Temos de verificar tudo pela palavra. Não, o inimigo muitas vezes anda de uma maneira sutil. Lisonjas, suaves palavras, e as pessoas, os simples, pensam é espiritualidade quando realmente é a obra do inimigo. Eu quero falar uma palavra para as mães novas que estão em casa cuidando dos seus filhos. Quando estes falsos chegam no portão, qual é a maneira de tratar eles? Mandar eles embora gritando para eles? Não. Leva um folheto para eles e dizer, olha, eu sou salvo. E quem sabe, se tiver oportunidade, conta brevemente como que foi salvo e tchau.
Fala, Sr. José. Você falou em levantar um muro alto. Sim. Mas o WhatsApp ultrapassa esse muro. Eu não ouvi. O WhatsApp ultrapassa esse muro. Ah. É um perigo dele. Pois é, o perigo. Então temos de levantar bem alto. Será que Tais não iniciam o seu trabalho em versículo 17, promovendo dissensões, escândalos contra a doutrina? Quando alguém começa a dizer, olha, estamos muito rígidos neste ponto, vamos mudar um pouco. Olha, não é bem assim aquela passagem, vamos mudar um pouco. Desviai-vos deles, irmãos. Aí é o problema. Quando começa a falar contra a doutrina, é na hora de abrir o olho. Sejamos. Sr. Greg, podia dizer alguma coisa sobre a última frase do versículo 19? Quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Será que está dizendo, estávamos ouvindo de falsas religiões, esse tipo de coisa. Será que essa frase está dizendo que deveríamos nos aprofundar na verdade da Bíblia e deixar o mal de lado, simples no mal? O senhor está ligando o mal com a falsa doutrina, provendo dissensões e escândalos, isso? Sim, mas não precisamos nunca nos aprofundar. Às vezes ouvimos, precisamos entender o ensinamento deles para responder. Não, vamos nos aprofundar na verdade. E isso vai nos preservar. Não precisamos entender a confusão deles. Precisamos encher a nossa cabeça com coisas positivas. Nós temos pouco tempo para viver aqui, então vamos olhar para as coisas que são de cima. Vamos buscar as coisas que são de cima, porque não tem proveito estudar religião tal. Isso é tempo perdido, até um perigo grande. Seu José. Não, em cima do que já está sendo comentado, estou olhando aqui em 2 Tessalonicenses. Mando-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Muito bem. O que tem para dizer, hein? Isso aí encaixa bem. Ali é alguém na igreja ainda. Sim. Parece que, conforme versículo 20, a origem da presença destas pessoas é em Satanás. E parece haver uma promessa de grande ânimo. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mantenha a bandeira hasteada. Firmam-se na verdade, porque Satanás não vai ganhar essa vitória. O termo é muito claro. Relembra o livro de Gênesis. Satanás esmagado debaixo dos vossos pés. Não abra mão. Deus vai conceder a vitória. A fonte não é boa, mas não vai permanecer. Satanás será esmagado no arrebatamento? Acredito que sim. Interessante, seu João. No seu capítulo 15 tinha... Seu Greg, espera, deixe seu Tomás falar ali. Eu achei que dentro de alguns dias ou meses, aqueles crentes seriam bem aliviados. Deus teria livrado eles do problema daqueles que estão, os portadores de conceitos errados. Uma vitória na experiência deles. O Senhor está falando dos representantes de Satanás. A fonte é Satanás. Sim. Deus vai atuar.
palavras para animá-los a ficarem firmes. Deus vai combater com seu grande poder o ataque. Então, uma palavra de grande ânimo. Mesmo antes do arrebatamento. Ou nos próximos dias ou meses. Então, muito bem. Isto é muito interessante. Às vezes temos que deixar certas coisas com Deus e esperar que Deus opere. Algo que às vezes nós não podemos fazer. E certamente quando Deus age, vai ser claro para todo mundo ver o que estava acontecendo. No final do capítulo 15 nós lemos, "E o Deus de paz." E aqui, novamente, nós temos, Deus quer ver o povo dele vivendo em paz. Daí tem esses 8 homens aqui, companheiros do apóstolo Paulo, conhecidos, Timóteo, meu cooperador. Nós ouvimos, tem várias ligações com Filipenses. Timóteo era um grande homem que ajudou o apóstolo Paulo. Lúcio e Jason, Sosiparto, meus parentes. Parentes, de novo, temos esta palavra. Alguém tem alguma coisa para dizer acerca destas pessoas? Porque o relógio está correndo na frente de nós. Só que vale a pena dizer de passagem que Paulo sempre valorizava a comunhão de outros irmãos com ele na obra de Deus. Muito bem. E nós devemos fazer isso aí também. Que coisa preciosa, meus irmãos. Tem uma visita na igreja, uma outra voz estranha. Isso anima. Versículo 22 mostra para nós quem escreveu. Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Interessante ver quantas vezes nós temos a palavra Senhor. E Gaio, será que é o mesmo lá de João, o Epístola de João, ou um outro? Terceiro João, capítulo 1, nós lemos de um homem chamado Gaio. Estes nomes, de vez em quando, são comuns. É difícil dizer, era fulano tal, beltrano tal. Seu Roberto? Não, sobre saudar uns aos outros. Versículo 16, ele disse, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Era costume naquele tempo, beijo no rosto. Mas não está certo se um irmão ou uma irmã chega numa reunião e, de propósito, se nega a querer saudar um ou outra. Tem alguma coisa que não está certa, né, seu Greg? Deve ser um prazer apertar a mão dos nossos irmãos e irmãs, cumprimentar a todos, nos encontrando numa reunião, né? Uhum. Eu não vou muitas vezes para o aeroporto, mas quando eu vou lá, eu fico admirando. Tem os gaúchos que vêm chegando, encontrando os outros, e aquela maneira de se cumprimentar, dar um abraço e tudo isso, fica admirando. E se os mundanos têm este jeito, e nós, está aí. Este Gaio pode ser um dos poucos que Paulo pessoalmente batizou em Corinto. Você lembra? Há uma possibilidade. Porque esta carta foi provavelmente escrita em Corinto. Sim. Este Erasto, procurador da cidade, o que era o serviço dele? Público. Então, está interessante ver escravos, pessoas normais, comuns, e um homem ali trabalhando no público, né? Parece que a palavra quer dizer que ele era tesoureiro da cidade. Sim. Uhum. Então, na igreja, tudo no mesmo nível. Irmãos em Cristo. Que maravilha. Então, esse louvor aqui, terceira vez, temos em capítulo 8, capítulo 11. E agora, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação
do mistério que destes tempos eternos esteve oculto. Eu não sei, quem sabe estou errado, mas eu dou graças a Deus que eu nasci nesta época, a dispensação da graça. Aqui foi oculto. Eu estou incluindo o Evangelho, a igreja, e toda essa doutrina, tudo que nós temos nesta dispensação, estava tudo oculto. E que maravilha que estamos aqui salvos, fazendo parte do corpo de Cristo. E estes profetas aqui são do Velho Testamento, que profetizavam do Senhor Jesus Cristo, ou outra coisa? Acredito que sim. Do Antigo Testamento. Obrigado. Segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé. Que maravilha que a nação brasileira está incluída ali. E todas as nações. O Evangelho, seja for que foi anunciado, é o mesmo. Então ele termina aqui, a única Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. De certo, tem notado esta palavra amém? Capítulo 15, 33, nós temos amém. Versículo 20, aqui neste capítulo 16, amém. Versículo 24, amém. E de novo, amém. O que quer dizer amém? Estou perguntando. Quando nós dizemos, quer dizer que assim seja. Quando Deus diz, quer dizer assim será. Muito bem. Então. Outra coisa, seu Greg, só nos últimos 3 versículos. Este hino de louvor inclui o passado, versículo 25, a pregação de Jesus Cristo. Versículo 26, o presente se manifestou agora. E o porvir, o futuro, versículo 27. Muito bem. Ao único Deus sábio, seja dado glória e louvor por Jesus Cristo para todo sempre. Muito bem. Em terminar, quem sabe nestes estudos, alguém tem notado a frase, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. E Paulo disse, o meu Evangelho. O meu irmão quer explicar isso aí antes de terminar o estudo? Dá para dizer, seu Greg, que o Evangelho de Deus fala da fonte da mensagem. Muito bem. O Evangelho de Cristo, o centro da mensagem. E meu Evangelho, na hora da gente aproveitar dessa mensagem preciosa. O Evangelho para o apóstolo Paulo era que nem a túnica para o soldado. Ele vivia Cristo e tinha interesse no progresso do Evangelho e o bem-estar do povo de Deus. Sr. Tomás. Conforme Gálatas capítulo 1, a verdade do Evangelho foi revelada de maneira especial ao apóstolo Paulo. E assim tornou-se o Evangelho dele. O Evangelho de Paulo é o verdadeiro Evangelho de Deus. Muito bem. Então, agradeço a todos os irmãos que me ajudaram. E o meu desejo é que este estudo tenha sido de grande valor para todos. Não é que por causa da gente que estava abrindo o estudo, mas para o seu bem-estar espiritual. Obrigado.